Literatura em Foco. Oferecimento Tevelar. Aqui você é de casa. Guaraná Magistral. O sabor da Amazônia. Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco, gravado aqui no Seringal Hotel, que recebe nosso convidado com esta mesa deliciosa. Converso hoje com muito prazer com o médico Dr. Isaac Daan, ele que é um estudioso e o responsável pela espiritualidade da sinagoga em Manaus. Claro que vamos falar de 90 anos do Comitê Israelita no Amazonas. Doutor Daan, quantos judeus moram no Amazonas hoje? Muito obrigado por estar presente no seu programa, é uma honra, inicialmente. O número de famílias, digamos, judaicas, hoje, aqui chega a 220 famílias. Então, não há uma estimativa de número de pessoas exata, mas é entre 800 e 900 pessoas. É o número de judeus hoje cadastrados no Comitê Israelita do Amazonas. O Comitê Israelita do Amazonas faz um trabalho belíssimo de divulgação da religião judaica, do atendimento. E o senhor tem um trabalho muito forte. Além de estudioso, o senhor procurou trazer essa espiritualidade com a oportunidade de todos aqueles que têm a felicidade, como eu tive, de estar na sinagoga, de receber esses momentos da espiritualidade desse povo que por muitos séculos escreve sua história no mundo inteiro. O judaísmo, ele é milenar, né? A primeira religião monoteísta e, graças a Deus, seguida por outras importantes religiões monoteístas. E aqui em Manaus nós temos essa tradição, é uma tradição que vem da Península Ibérica. E nós prosseguimos mostrando a nossa história, mostrando a nossa reza e mostrando principalmente a integração que temos dentro da comunidade maior na qual vivemos. Então, essa é a importância do trabalho do Comitê Israelita do Amazonas em suas várias faces: assistencial, religiosa, toda essa parte espiritual, educacional e filantrópica. A Amazônia como um todo está marcado profundamente pela presença judaica, especialmente no interior do estado. A partir de Belém do Pará para cá, numa pequena cidade sempre havia uma pessoa judia, cujas orações eram feitas em casas, às vezes com a ausência de sinagoga, às vezes com a presença, mas a Amazônia foi marcada entre tantos imigrantes como árabes, portugueses, alemães, mas o judeu e o árabe está muito presente nessa Amazônia. Muito, muito presente. Praticamente foi junto essa imigração. Os dados que nos foram brindados pelos estudos fabulosos do saudoso professor Samuel Benchimol, eles mostram que desde 1810 se iniciou oficialmente, digamos, documentalmente, a chegada de judeus aqui na Amazônia. Tem muito a ver também com a abertura dos portos do Brasil, a facilidade, a liberação da religião. A liberação da religião não era uma coisa fácil na época.
Aconteceu no Brasil, na época dos holandeses, né, em 1530 e 1630, e depois tiveram que ir embora e parou praticamente, né? Continuou ali pelo interior do Nordeste e tudo, mas essa imigração judaica que veio do Marrocos, no caso aqui da Amazônia. Especificamente da Amazônia. Especificamente, para cá, em 1810, ela foi uma imigração familiar. Se achava ali que eles viriam em busca de uma terra sem males. Não que houvessem perseguições específicas no Marrocos. Marrocos não era um país que perseguisse aqueles que professavam o judaísmo. Havia uma outra coisa pontual, mas não. A convivência era boa, mas havia uma pobreza muito grande. A pobreza em geral, o Marrocos não era independente ainda. Então, eles procuravam trabalho. Queriam um lugar, uma terra sem males, como eu disse. Trabalhar, fazer seus filhos estudarem, principalmente. E esse exemplo começou lá em Belém. Os navios atravessavam o Oceano Atlântico e o primeiro porto era Belém. E daí veio a importância dessa nossa maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Amazônia. Né? Agora, na tenacidade do judaísmo, nós temos a Espanha com a perseguição e vão para Portugal. Como foi essa transição da Espanha para Portugal e depois, na sua maioria, para o Marrocos? Teve uma época do judaísmo de ouro, digamos, na Península Ibérica. Grandes e grandes filósofos, rabinos, médicos, incluindo Maimônides, o grande Maimônides, que é muito falado, eram da área da Península Ibérica, da Espanha, de Portugal. Infelizmente, por assuntos políticos entre os reinados, etc. e tal, houve essa perseguição ao povo judeu. Inicialmente, da Espanha eles correram para Portugal, 1492, na Espanha. E foram até Portugal, onde havia um recebimento e tal, mas com aquele casamento entre os reis, ali em Portugal também foi implantada a Inquisição. E os judeus tiveram que sair, a história a maioria conhece, da Inquisição. Tiveram que sair à força, ou são os conversos, os novos conversos. Tinham que aceitar a religião católica, obrigados. Eram obrigados, Um período negro na história do mundo como um todo. Outros, infelizmente, eram submetidos àqueles autos de fé e acabavam morrendo na fogueira. Isso está tudo documentado, mas muitos fugiram. O Marrocos, quem pega o mapa e tudo, ele está bem na frente, é separado pelo Estreito de Gibraltar. Então você vê, do outro lado da Espanha tem uma cidade de Marrocos chamada Tanger, né? Que é onde eles falam, a maioria foi para ali. Já existiam judeus no Marrocos, na época da primeira diáspora do templo e tal, que já estavam por ali. Mas os judeus espanhóis e portugueses tinham uma cultura grande. Uma cultura, inclusive, empresarial, não só religiosa. Mas eles trabalhavam, eles faziam prosperar o lugar onde eles estavam. Isso era uma coisa importante. Mas não foram só para o Marrocos. Estamos falando aqui da imigração do Marrocos para a Amazônia, mas eles foram para a Holanda, eles foram para outros países ali do norte da África. Estados Unidos já surgiu daqui, né? Do Brasil. Do Brasil. A turma lá da Holanda, ali em Recife, quando voltou para o domínio de Portugal, muitos fugiram e um grupo desses acabou indo formar Nova Amsterdã, que se tornou Nova York. Tá certo. Né? Então foram para a Holanda, foram para o Egito, foram para a Síria, tudo. E, no final, ali do norte da África, do Marrocos, é que veio essa imigração para a Amazônia em si. Tá certo. Doutor Dahan, eu peço licença do senhor e de você, telespectador, para um pequeno intervalo, mas eu quero falar do Guaraná Magistral Gold. Eu sei que você vai ao supermercado nesse final de semana. Faça uma experiência, conheça o nosso Guaraná Magistral. É Guaraná da Amazônia, é Guaraná do Amazonas. Eu aguardo você, porque eu vou fazer um intervalo rápido. Prazerosamente converso com o médico
Isaac Daan. Volto em seguida. Olá, telespectador do Amazonsat, nós estamos no Seringal Hotel, que agora abre suas portas para o almoço. Eu vou conversar com o chefe Fran, ele que vai nos falar dessas delícias que agora é oferecido aqui no hotel. Não é verdade, Fran? Realmente, Abraham, são ótimas delícias. Nós temos 3 pratos aqui, de tantos outros que temos em nosso cardápio. Nós temos a pancetta, nós temos a matrichan e nós temos a costela. Abraham, a diferença é o método de cocção. A pancetta é preparada na técnica sous vide e ela fica 24 horas em cocção. A matrichan fica por 4 horas. E a costela, Abraham, em 72 horas sendo preparada para ser servida aos nossos clientes. A pancetta acompanha o arroz negro, o crisp de couve e a nossa cebola empanada. A nossa matrichan, ela é recheada com queijo coalho, tucumã e cebola. E é acompanhada pelo purê de banana servido na própria casca. E a nossa costela de 72 horas de cocção, Abraham, é acompanhada pelo arroz amazônico. O arroz amazônico é feito com tucupi, lasca de castanha e o nosso conhecido jambu. Ainda tem para acompanhar também a nossa batata doce. Tudo isso vai muito bem com Guaraná Magistral e Magistral Gold. Venha conhecer o restaurante do Seringal Hotel. É uma dica do programa Literatura em Foco para você. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso hoje, com muito prazer, com o médico Isaac Daan. Ele que é o religioso desse movimento judaico no Amazonas e, de certa forma, comemoramos. Digo comemoramos porque é motivo de orgulho para todos nós, 90 anos do Comitê Israelita. Doutor, nesse processo, como é que o Comitê Israelita vem atuando? Há uma festividade sempre importante. Quais aquelas festividades mais importantes que o comitê se reúne e recebe não só os judeus, mas católicos, árabes, enfim? Vamos falar dessas atividades e essas reuniões importantes lá no clube da Hebraica. O Comitê Israelita ele tem 90 anos formais, digamos. Embora saibamos que antes de 1929, quando foi fundado o comitê, já existiam judeus aqui no Amazonas em si. Como falamos no início, vieram lá de Belém, onde foi o começo, subindo o curso do rio Amazonas e em várias cidades aí do interior, onde existem até hoje os cemitérios, onde existe a história, os sobrenomes, tudo, e chegamos até Manaus. Em Manaus existem sepulturas de final de 1890 e 88, 1890. Então, eles já estavam aqui. Mas faltava justamente isso, congregar as pessoas, saber quantos eram, como podíamos fazer, como é que nós vamos rezar, aonde nós vamos rezar. Aquilo que você falou, se juntavam nas casas, tal, para poder juntar e professar a religião judaica. Integrados já estavam em toda a comunidade como um todo, na vida comunitária como um todo. Então, em 1929, foi fundado a entidade Comitê Israelita do Amazonas. E a partir daí ficou mais fácil conhecer melhor as pessoas, reunir uma sinagoga, um clube. Então, hoje nós temos uma sinagoga, eram 2 antigas, que se juntaram em uma só, a gente pode até falar disso depois. E temos um clube judaico que reúne socialmente a parte espiritual, falecimentos, a visita aos enfermos, a parte educacional e fundamental, a parte de filantropia e assistência social, não só judaica não.
Todas as vezes que existem alguns movimentos, o Comitê Israelita está sempre pronto a ajudar na sociedade como um todo, independente de solicitações, etc. Então, isso é fundamental. Como está lá no Levítico, amarás ao próximo como a ti mesmo. Isso é fundamental. Você chegando num mandamento desses, você está pertinho de Deus. Cumpriu, acho que quase tudo que manda as leis. Agora, o senhor fez um trabalho muito importante, principalmente com os jovens. O senhor trabalhou esses jovens, hoje muitos adultos. Como é que foi essa experiência de trabalhar o jovem, mostrar a importância da religiosidade judaica para aquela criança que cresceu judeu, que segue os ensinamentos judaicos? Eu vim para cá bem novo, eu vim com 24 anos de idade, a convite do professor Samuel Benchimol, de saudosa memória. Então, justamente, se precisava falar aquela linguagem da juventude que estava crescendo. Tá? E com isso, eles estavam ali, tinham uma sinagoga, tinham os pais, tinham a reza, mas não sabiam a história. Precisavam conhecer, cada povo precisa conhecer a sua história, cada um de nós, seja judaico, seja árabe, português, precisa conhecer a história. Por acaso nós estamos aqui filmando o que você falou no começo do Hotel Seringal, bem em frente ao Luso Sporting Club. Exatamente. Coisa fantástica. Quando eu cheguei, eu me lembro bem, novo, eu vinha até aí. Espetacular a história dos portugueses também aqui na Amazônia. Como a história dos árabes, como a história dos italianos, outras. Então, cada jovem precisa conhecer a sua história. Ele está integrado no mundo como um todo. Todos nós somos amazônidas. Quinta geração, às vezes mais novos, já na sexta geração. Mas precisa, olha, nós temos a sinagoga muito bonita. Ah, legal. Mas como foi para ter essa sinagoga? O que se fez? Né? Qual é a história do judaísmo? Começou lá com Abraão, quando todos os povos eram idólatras, e aí Abraão acreditou que só tinha um Deus. E depois vieram as outras religiões e acreditaram, muitas delas, que só tem um Deus. Assim, tudo isso precisa ser ensinado. E isso mantém o judaísmo e mantém as outras religiões também. Sem fanatismos, sem excessos, sem liberalismos também. Aquele meio termo é tão importante, porque você passa a amar sua religião e você passa a amar o meio em que você vive, a amar o seu semelhante. Esse foi o trabalho que eu pude, com a ajuda do Todo-Poderoso, exercer. A gente continua, claro, eu continuo na sinagoga e tudo, mas é evidente que eu não tenho mais 24 anos. Claro. Né? Então, existe a turma de mais novinhos, tem professores mais novos que ensinam essa história. Isso é muito interessante. Aliás, no mundo inteiro é assim. Não muda. Sem educação, não há o amanhã de cada um, seja o amanhã judaico, seja o amanhã de Portugal, seja o amanhã islâmico. Sem certo. Educação não há o amanhã. Tá certo. Eu peço licença do senhor e peço licença de você, telespectador, mas eu quero fazer um convite. Visite uma loja da importadora Tevelar. São 48 lojas, inclusive no interior do estado. Você que está aí no interior do estado me assistindo agora, vá lá, conheça uma loja da importadora Tevelar. Me aguarde, eu volto em seguida, converso prazerosamente com o médico Isaac Daan. Volto em seguida. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso hoje com muito prazer mesmo, com o médico Isaac Daan. Claro que falamos dos 90 anos do Comitê Israelita no Amazonas. Eu gostaria de deixar uma pergunta bem íntima. O simbolismo do kippá e do talit.
queria que o senhor falasse um pouco disso. É. Eu sempre que vou à sinagoga, eu sou convidado a colocar um kippá. Quer dizer, mesmo não sendo judeu. Quer dizer, há um simbolismo muito forte nisso. É um simbolismo importante. A kippá. Vocês, acredito que todos tenham visto judeus que usam a kippá sempre, na rua, aqui, ali. Aqui em Manaus, como eu disse, o nosso meio termo, não somos nem ortodoxos, mas não somos reformistas, tem as várias correntes, eu acho que em todas as religiões, na religião judaica também tem correntes ortodoxas, correntes conservadoras, reformistas, enfim, nós usamos mais nos cultos religiosos e algumas pessoas também usam. Né? Tem a importância é uma espécie de limite. Nós temos que entender que há alguém superior. Há alguém superior. É muito comum, né, se ver, fulano é empinado, é arrogante, etc. Parece que vê o mundo lá de cima e tudo. A kippá está lembrando que há alguém acima de nós, é um respeito. Existe um Deus acima de nós. Não importa a cor, preta, branca, nós não temos essa questão da cor, né? Mas existe um respeito, um símbolo. A mesma coisa o talit. O talit ele tem 4 pontos. Os formatos são muito parecidos, o tecido, assim, a cor, geralmente é preto e branco, azul e branco, mas ele tem 4 pontos, 4 franjas que simbolizam os 4 cantos da terra. Você está envolto em Deus, um simbolismo espiritual. Você, ao usar o talit, vê que todo o mundo, não só o mundo judaico não, porque no mundo todos temos um único Deus, mas ele tem mais de um povo, mais de uns filhos, não é? Claro. Todos somos. Então, você simboliza aquilo que Deus está nos 4 cantos do mundo, aqueles 4 franjas, nós chamamos tzitzit, que é do talet, e ali a gente pede por todos. É um complemento do kippá. O talit, sim, você usa na sinagoga, pode usar em casa, se fizer uma oração em separado e tudo, mas não se anda direto na rua com o talit. É mais... kippá não. Kippá você pode andar em qualquer lugar. Graças a Deus, aqui no Brasil, na Amazônia, de andar com a minha kippá, ninguém vai criar problema. A gente vê radicalismos por aí, infelizmente, que com o kippá já acontece. Radicalismo não é bom. Não é bom. Aliás, era uma coisa que eu queria falar nesse pequeno tempo que ainda temos. Há uma convivência de irmandade muito grande. Eu estive recentemente nos 90 anos do Comitê Israelita e lá estava o líder da religião muçulmana e sempre tal evangélico, tal católico. Isso. Vi o bispo lá muitas vezes. Essa convivência tem sido muito agradável. Isso é muito importante. Como eu disse, temos um único Deus, mas ele tem mais de um povo. Todos nós seguimos, nós temos as nossas orações na sinagoga ou na igreja, ou onde for, na mesquita, né? Mas nós voltamos para um único Deus. E a nossa convivência, devemos procurar coisas assim, não diferenças teológicas, a minha está mais certa, a sua está errada, isso não é um bom pensamento. Então, não devemos procurar diferenças teológicas, devemos procurar coisas que nos unem, que é o amor ao próximo, claro, que é a convivência. E isso nós já fomos no Centro Islâmico do Amazonas, com muita honra já fomos, e com muita honra já estiveram com a gente várias vezes. A questão da Igreja Católica, várias vezes, a arcebispo já esteve na sinagoga e nós, quantos cultos eu já participei? Muitos, né? A mesma coisa com os evangélicos, a mesma coisa recentemente numa colação de medicina, um grupo espírita estava lá. Puxa, que bom, as palavras são bonitas, são para Deus, claro, não são para minha religião, para a sua religião. Não, a gente fala para todos, né? Todos vamos buscar a Deus através de vários caminhos. Eu acho isso muito importante, muito importante, essa convivência, né? Não adianta importar conflitos de diferenças teológicas para cá. Não vai trazer divisão. Claro, e me chama a atenção quando o senhor diz amar ao próximo como a ti mesmo. Acabou. Eu acho que esse é o maior mandamento. Se você fizer isso, como o senhor disse, lá perto. está perto de Deus. Lá perto.
Doutor Isaac, foi um prazer enorme conversar com o senhor. Eu espero que possamos por outras vezes nos reunir para falar desta religião. E agora o senhor tem a oportunidade de se despedir dos nossos telespectadores e naturalmente dessa comunidade importante, a comunidade judaica no Amazonas. Para mim foi um prazer, foi um grande prazer, uma honra. E agradeço o seu convite, estar aqui falando aos seus telespectadores. Em hebraico nós temos uma palavra chamada shalom. Shalom significa paz. Paz. Muito bem. É o único estado que semeia para que o amor possa construir. Agora, shalom também vem etimologicamente de uma outra palavra chamada shalem. Shalem em hebraico significa completo. Você desejando, eu te desejo shalom, né? E a todos os que estão nos assistindo, muito bem. Mas nesse shalom está contido o shalem, que essa paz ela seja completa, espiritual, emocional, saúde. Então, que seja uma paz completa para todos nós. É isso que nós desejamos. Amém. Bom, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco e eu quero dedicar este programa à memória de um judeu muito importante que escreveu mais de 150 livros, professor Samuel Isaac Ben-Shimol. Esse programa é dedicado à memória dele, na certeza de que ele está aqui acompanhando de perto essas ações. Agradeço a presença do médico espiritual Isaac Daan. Agradeço a você, telespectador, que há quase 20 anos nos acompanha. Agradeço à importadora Tevelar, Guaraná Magistral e Magistral Gold, na certeza de que nós vamos nos encontrar na próxima semana, porque Deus haverá de permitir. Um forte abraço e até a próxima semana. Literatura em Foco. Oferecimento Tevelar. Aqui você é de casa. Guaraná Magistral. O sabor da Amazônia.